Estamos aqui hoje com o Dr. Elias Souto. O Dr. Elias é um dos principais criminalistas do nosso país hoje e tem um destaque mundial. Isso é muito interessante porque ele faz parte do grupo da maior ação coletiva do mundo, que é do caso de Mariana, né, doutor? Vai falar um pouco depois aí pra gente. Além disso, já foi presidente da OAB, foi procurador-geral do município e que com esses cargos, obviamente, aumentou muito o seu conhecimento, né? Conhecer não só a fundo o mundo jurídico, mas também conhecer mais a fundo o serviço público dentro de um cargo de Procuradoria-Geral de um município. E também temos o prazer de ter o professor aqui como professor de Direito Processual Penal, Direito Eleitoral da Escola Nacional de Concursos. E isso é um grande prazer. Antes de iniciar o nosso podcast, queria pedir aí para ativar o sininho e começar a seguir a gente, porque você vai ter uma sequência de podcasts incríveis com profissionais, professores, alunos que já passaram em primeiro lugar, dando dicas e tudo mais que você possa imaginar para acelerar o seu processo do caminho da aprovação. Então vamos lá, muito obrigado, doutor Elias, por estar aqui presente aqui com a gente nesse dia incrível, nosso primeiro podcast, o podcast de abertura tinha que ser com o senhor, né, doutor? Uma figura incrível aí que tem nos ajudado muito nesse processo. Doutor, queria falar assim, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre muita coisa, né? Que sua experiência é muito vasta, né, doutor? Tem bastante assunto aí pra gente falar. Mas assim, como professor, né? Eu tenho 25 anos nesse mercado, você conhece a minha história, tenho mais de 50 mil aprovados, e a gente sabe que ser aprovado depende de muitas coisas, né? Principalmente a escolha do caminho correto, a escolha da orientação correta, né? Não necessariamente um curso, que a gente sabe que o curso ele encurta o processo de aprovação, mas também tem muita gente que estuda em casa e consegue aprovação. Mas se não direcionar o estudo, não consegue, né? Tem muito lixo no mercado, muita coisa que você estuda sem necessidade, muita coisa que não cai em prova. E uma das grandes vantagens de dar um curso, aqui nós inclusive temos uma inteligência artificial que ajuda o aluno a direcionar o estudo para que ele possa estudar o que realmente vai cair no concurso, não fique perdendo tempo com isso, né? E a gente sabe que todo esse processo é muito importante, mas é claro que se existe uma inteligência artificial tem que ter alguém que programe ela para ela poder ser o mais inteligente possível, né? E no direito processual penal, a sua especialidade aí como um grande criminalista nacional e mundial hoje com esse caso, né? Levou uma exposição mundial. Queria começar umas perguntas aí, né? Vamos lá. A primeira é o que o senhor considera assim na área policial especificamente, né? Começando pela área policial, que a sua disciplina é muito importante na área policial, o que o senhor considera assim, que seria uma das disciplinas mais importantes assim, para o concurso da área policial em direito processual penal? Bacana, Fábio. Primeiro agradecer essa oportunidade, né, de estar com vocês aqui na Escola Nacional de Concursos, para a gente poder levar talvez a realização do sonho, né, de grandes sonhos às pessoas que talvez não tenham tanta oportunidade. E eu espero que a gente possa contribuir de forma significativa com a experiência que a gente tem, com de outros colegas que a gente também vai ter aqui passando pelo podcast, certamente trarão muito dessa vivência prática de concurso. E em relação à prova das polícias, né, de um modo geral, o processo penal, né, dentro do processo penal nós temos muitos pontos que são considerados importantes, que têm uma certa recorrência nos concursos. Então, quando você menciona que nós teremos uma inteligência artificial aqui para o aluno poder fazer tipo uma trilha do conhecimento, ou buscar talvez até mesmo um roteiro de estudo para quem ainda está meio perdido, eu acho que isso é muito importante, porque de fato existem muitas questões que se repetem, né, nos concursos, com temáticas que são consideradas relevantes nesse todo esse processo. Então, eu considero que no processo penal, por exemplo, nós temos inúmeros temas, a exemplo da ação penal, o próprio inquérito policial, que também são perguntas muito frequentes nos concursos, a prisão em flagrante, as ações públicas condicionadas, incondicionadas. Então, assim, a gente tem uma gama de temas que são realmente estratégicos quando são tratados para pessoas que querem talvez gerar um atalho ali para poder ter a sua aprovação. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala assim no lixo, é porque existe mesmo, né, Exato. doutor? Assim, tem muita coisa que o cara estuda que realmente não precisa estudar. Exato. Pegando esse gancho aí, se você fosse convidado por uma banca examinadora, vamos imaginar que você vai ser o professor da banca examinadora do concurso de uma carreira policial. E a gente sabe que o policial precisa do conhecimento do direito processual penal para sua atividade. É diferente
de uma informática cai na prova, não que não seja importante, né? Sim. A língua portuguesa, mas não está direcionado diretamente à atividade policial. E a sua disciplina, sim. Se fosse de uma banca assim, examinadora, o que o senhor colocaria ele como prioridade, né, naquela banca examinadora, sabendo que um policial vai precisar usar aquilo no seu dia a dia? O que dentro do direito processual penal um policial usaria assim no dia a dia, né? Bom, eu penso que as questões iniciais, eu acho que princípios constitucionais da ampla defesa contraditória, a própria questão que envolve a presunção de inocência, né? Mas na prática mesmo, agora falando da atuação do policial na execução de eventual uma prisão, por exemplo. Cumprimento Isso, é importante até para quem quer prestar um concurso saber, né? É a pessoa que, às vezes, ele vai atuar tem um mandado na mão dele, um mandado de prisão. E ele precisa executar esse mandado. E o que ele precisa fazer? Ele vai precisar ter noção de que, efetivamente, quais são as regras para cumprimento daquele mandado, quais são as situações, os requisitos de validade para que ele não gere nenhuma nulidade, efetivamente, no eventual cumprimento desse mandado, né? E outras questões também relacionadas ao exercício, né, da sua atividade enquanto policial, que tem regras específicas quanto ao direito administrativo, que ele pode também sofrer penalidades a depender se ele ultrapassar limites, né, de horários de cumprimento de mandado. Então, assim, a prisão em flagrante, a condução do inquérito policial, no caso de concurso para delegado, é muito importante, porque quem preside o inquérito policial é o delegado. Então, se nós estivermos na frente de um concursante que queira, eventualmente, prestar concurso para a área da Polícia Civil e no cargo de delegado, ele vai ter que ter a concepção plena de como se instrui, como se preside, quais são os processos, né, o passo a passo de um inquérito policial também para chegar a apurar a materialidade e autoria de um crime. Uma curiosidade, doutor, o senhor falou sobre nulidade. É comum acontecer assim num recém-ingressado, né, na polícia, o cara acabou de passar no concurso, está ali recente, é comum acontecer nulidades assim por desconhecimento de... É comum, e eu acredito até que não só em relação ao recém-chegado. Costuma acontecer também, até com pessoas mais experientes, né? É verdade. Então, assim, é muito importante que a gente saiba, porque no dia a dia, cada situação, até no exercício efetivamente da atividade policial, acaba que a pessoa se depara com situações que ele não havia previsto. Isso acontece com todas as carreiras, até como advogado também. A gente teve uma situação que eu participei num procedimento aqui que prenderam uma testemunha de defesa, e isso na época nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez que aconteceu. Eu fiquei assim meio sem saber, porque tem o que fazer, já 15 anos já de exercício de profissão, nunca tinham prendido a testemunha minha. Onde é que eu leio isso? Então ficou uma situação complicada. Isso vai acontecer certamente na atividade policial também. Então eu entendo que pode sim, quanto mais a pessoa estiver preparada, consciente dos direitos do cidadão, que também tem os seus direitos, né, efetivamente pode ter praticado eventualmente um crime, ou até mesmo não tenha praticado, mas seja investigado como suspeito. Então é necessário que realmente o policial esteja muito bem preparado, conhecendo aí princípios da presunção de inocência, garantias fundamentais, né, que estão previstas na nossa Constituição para todo cidadão. Bacana. Do jeito que o senhor está falando, até me levou a levantar uma questão que eu nunca tinha pensado até agora, que é depois que o cara passa, que está lá dentro da instituição, da polícia, é importante que ele continue estudando, né? Que ele continue se atualizando, continue sempre ali presente dentro do que está acontecendo nas novidades aí, principalmente das atualizações penais e de processo penal. Exatamente. Né? Aí agora sim, a gente falou da polícia, né? Mas obviamente é uma disciplina que está ali presente nos concursos de tribunais, nos concursos jurídicos como um todo, na OAB, né? Isso. A abordagem possivelmente seja diferente, né, professor? Assim, se um concurso assim de TJ, analista de TJ, de TRE, que são concursos com prova de múltipla escolha, talvez a abordagem do direito processual penal ali não seja... Tem outros temas, né, que não só nas concursos da área policial, por exemplo. Sim, né? Acho que quando você sai da esfera policial e passa para esses outros temas, principal, acho que talvez o ponto principal que o aluno, né, o concursante tem que se atentar é o edital. O edital vai reger ali praticamente toda a trilha do conhecimento que ele precisa passar para poder chegar à aprovação. Mas exatamente em outros cargos muda completamente a temática, né? Nós temos aí que os recursos, por exemplo, para Defensoria Pública, para Ministério Público, as peças práticas, né? A denúncia, você entender realmente, porque a denúncia já sai da esfera da polícia, né? A polícia vai até a finalização do inquérito policial.
A partir de finalizou o inquérito policial, é passado todo aquele caderno investigativo, né, todo aquele relatório que foi produzido na investigação para o Ministério Público, daí promover a ação penal. E aí nós vamos ter como temas centrais desses concursos a denúncia, aí as competências efetivamente, né, entender a competência de cada área. Nós temos também os recursos, que também são muito importantes, né, nesse estudo. Então, assim, você começa a ampliar um pouco, né, saindo um pouco da temática. Cada concurso realmente tem uma temática. Sem dúvida. Importante. E até fica a dica aí, né, para os ouvintes, né, que o edital é a lei máxima do concurso, né? E não é porque ser direito processual penal, que é uma disciplina do Dr. Elias, nós estamos conversando hoje, que vai ser sempre a mesma coisa, né? Então, é muito importante, antes de tudo, olhar o edital, ver provas anteriores, ver a banca do concurso e entender também como a banca se comporta, né, doutor? Não é só a disciplina em si. Então, é dentro dessas temáticas entender a lei do edital e buscar dentro das bancas examinadoras, cada uma tem uma característica, né? As bancas têm tendências para um lado e para o outro. Então, buscar provas anteriores, o que as bancas, principalmente juntando com o que o edital diz, é ali que está o segredo para você traçar a sua trilha pedagógica, né? Então, assim, isso é interessante. Eu também queria tocar num assunto, né? Porque aqui é a nossa cola, né? A gente podcast é assim mesmo, tem cola. E tocar num assunto importante porque, assim, uma coisa é a experiência do professor, né? E eu acho que você chegou nos limites máximos de muitas carreiras, né? Então, você como jurista chegou a presidente do OAB, né? Você como advogado chegou na causa que é a maior causa coletiva do mundo hoje em dia. Ninguém tem uma ação coletiva maior no mundo, não é? Não tem Estados Unidos, não tem países da Europa, não tem a China que tem uma ação coletiva hoje no mundo como a que o doutor tem. Isso é muito importante. Chegou num cargo máximo dentro do município, né? Um cargo também dentro da administração. Então, assim, obviamente isso traz muita bagagem, né? Eu queria falar, assim, um pouquinho antes do direito processual penal dentro da OAB, né? Fala como é que foi essa experiência na OAB, porque a OAB também é concurso, né? Então está dentro do nosso assunto, assim, falar da OAB. Como é que foi essa experiência como presidente da OAB, né? Na verdade, a gente acha bonito, mas não deve ser tão fácil, né? O negócio ali, na né? verdade, assim, a prova da OAB, ela, de fato, tem sido uma prova que tem sido bastante concorrida, apesar de que você não concorre com outros candidatos, você concorre só consigo mesmo, mas ela tem um nível realmente de cobrança muito alto, né? E então, assim, a gente percebe que além da cobrança da primeira etapa, nós temos a segunda etapa, as pessoas costumam se preparar realmente buscando os melhores caminhos, né, com estratégias também, porque as matérias são muito extensas, né? Então, a gente entende que, de fato, é bem importante você ter ali um cronograma para seguir, ter um roteiro a seguir. E a minha sorte é que, após a aprovação na OAB, dependeu muito mais dessa relação entre advogados, mesmo colegas, porque aí a presidência da OAB já é eleição, né? Então a eleição é mais tranquilo, né? Em tese, do que um concurso, mas também tem que ter estratégia, a gente tem que aplicar as mesmas determinadas... Mas o senhor falou um ponto muito importante agora, né? O concurso da OAB, a concorrência é com ele mesmo. É com ele mesmo. Ele não está concorrendo com a vaga, ele tem que tirar aquela nota suficiente para ele poder passar. Isso é muito importante, porque esquece a quantidade de candidatos, né? Você que está se preparando para a OAB, esquece. A concorrência é com você mesmo, com a sua disciplina, com o estudo. Eu costumo falar assim sempre também, doutor, para os alunos que estão começando o direito. A gente tem um universo aí, tem mais de 400 mil alunos, a gente já falou com gente de todo tipo, né? Mas quem está começando direito, eu sempre falo, já pensa que você vai ter que passar na OAB desde o primeiro ano. Já vai estudando, não estuda para passar, não tenta colar, não tenta usar chat GPT para passar. Estuda, porque aquilo vai pesar aquilo no final, né? Na hora de fazer a OAB, aquilo vai pesar. Então é importante desde o início ele conseguir se estruturar. Agora sim, fugindo da área do concurso, como OAB, como é que foi essa experiência assim, dentro do OAB, assim, porque como eu falei, chegou nos cargos máximos, né? Então, não tem nada mais do que a presidência do OAB que você possa ir ali como é que funcionou isso? Isso é bacana para a gente ouvir um pouquinho. Bom, na verdade, quando eu formei, eu tinha muito claro que eu queria atingir algumas posições, não necessariamente de cargos, mas eu sabia que eu queria chegar em algum lugar que eu me desse destaque profissional.
Então, desde quando eu saí da faculdade, mas eu sempre me envolvi muito com política estudantil, né? Então eu fui presidente de diretório acadêmico, então eu sempre tive muito envolvido com essas práticas. Fui presidente da OAB Jovem, depois diretor da Escola Superior da Advocacia, depois eu fui delegado da Caixa de Assistência dos Advogados, até que eu cheguei à presidência da OAB. E foi através disso mesmo, foi determinação. Eu falei, poxa, se a gente quem estuda para a OAB sabe que o estatuto da OAB ela proíbe uma série de publicidades, a gente tem muita dificuldade de se destacar, porque você não pode fazer um outdoor, você não pode usar televisão, você não pode... É muito difícil mesmo, né, doutor? Rádio, isso, né? Não tem. Então, assim, você pode dar palestras, você pode dar entrevistas, enfim. Mas quando você tem um cargo de destaque, como o presidente da OAB, por exemplo, né, todos os dirigentes da OAB de ordem realmente são cargos de bastante destaque. Isso acaba agregando muito na profissão. Então, quando eu me formei, eu fui a um evento na OAB, aquele evento me marcou de fato, eu falei assim, poxa, eu vou ser isso aí. Que legal. E eu comecei a me comportar, eu comecei a buscar entender como é que funcionava a OAB, assim como também o cargo de procurador-geral do município. Quando eu quis também, eu falei assim, é interessante você falar uma expressão que eu usava para mim, são os dois maiores cargos dentro da minha região, da minha cidade. Sim, sim. Então eu falei, poxa, eu vou Chegou mirar, nos maiores, vou mirar. Chegou nos maiores. E acabou que eu efetivei. E chegou ao ponto de eu estar nos dois cargos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, que bacana, doutor, que legal. Foi uma realização muito interessante. E assim, para a gente, obviamente, estar na Escola Nacional de Concurso, ter o senhor como professor, nosso é um grande privilégio, né, com toda essa experiência. E ser presidente do OAB também é uma missão, né, doutor? Porque você está ali, você está ali lutando por uma classe, né? Não é só chegar, sentar e abrir um computador e escrever qualquer coisa. Você está lutando por uma classe, né? Ou seja, eu queria saber assim, se tem algum legado que você acha que você deixou lá assim. Eu penso que tem muito a ver com o que a gente está fazendo agora, inclusive. Porque essa interlocução de disciplinas, tanto com os cargos que a gente mencionou agora, promotor, juiz, delegado, tudo isso que envolve direito, quando o advogado, por exemplo, ele é desrespeitado por um desses agentes, e também acontece o inverso, do advogado também desrespeitar os outros profissionais, mas enfim, quando isso acontece, a OAB tem que entrar em jogo. E quando entra em jogo é para preservar as prerrogativas profissionais, que elas de fato são intransigíveis, né? A gente tem que fazer a defesa intransigente dessas prerrogativas. Isso aconteceu inúmeras vezes comigo. Eu tive que realmente atuar várias vezes. Eu acho que o maior legado que eu posso ter deixado para a advocacia da minha região, de Valadares e de Minas Gerais, porque eu também ocupei cargo de diretoria estadual, isso foi exatamente isso, a defesa das prerrogativas. Onde havia um advogado com prerrogativas violadas, lá estava a OAB, lá estava nossa atuação para poder fazer. Não é punir, não é chamar a atenção do outro profissional, mas pelo contrário, às vezes apresentar assim, olha... Orientar, né? Exato, a gente, olha, até onde vai o seu direito, até onde vai o do advogado, onde é que a gente pode... Equilibrar o processo como todo. Então, acho que além das grandes realizações que nós fizemos, salas de presídio, sala de penitenciária, que são legados materiais, que eu creio que a gente também contribuiu muito aqui. Nós temos, só que na região, nós temos a maior sala de penitenciária, né, de Minas Gerais, que foi feita por nós, a nossa gestão. Então, eu fico muito feliz, eu fico muito grato aos advogados, né, que me deram a oportunidade de poder realizar isso tudo em nome deles. Então, quando eu deixei os cargos, né, eu realmente falei, agora já vou dedicar especificamente a minha carreira exclusivamente profissional no direito, né, na advocacia, eu creio que eu tenha deixado, sim, um grande legado. Bom, bacana. Ter esses visíveis, né? E certamente os outros milhões de legados invisíveis aí, né? E claro, também você trouxe legados para essa sua carreira profissional, né? Certamente aquilo ali deve ter te aberto portas, nessa posição aí deve ter te privilegiado em várias situações, né? Mas assim, sobre a prova do OAB, que é uma pergunta que a gente já falou um pouquinho, né? Mas voltando ao caso do professor, a prova do OAB é praticamente direito processual penal inteiro, né? Como é que funciona isso aí? Não, a prova do OAB tem várias temáticas, né? Acho que até a de ética é uma das mais importantes. Olha aí. A de ética, assim, é uma sacada que o concursante... Já fica aí, ó, pessoal, ouve aí. Porque a questão, as questões de ética, elas normalmente têm uma quantidade maior de questões e acaba que a matéria é pequena.
Então, estrategicamente, vale a pena você passar 2, 3 vezes pelo Estatuto de Ética. Muito bom. O Código de Ética é um ponto estratégico muito interessante. Bacana, já fica a dica aí, pessoal. Exatamente. Então, o processo penal e o penal e o processo penal, que normalmente andam juntos, né? Também tem essa... Só que aí a amplitude já busca desde o inquérito até as ações penais, os procedimentos, recursos, ou seja, aí já fica bem mais amplo. É como se fosse a conjugação da que a gente falou no início, do concurso de delegado, que normalmente eles prestigiam mais as questões que envolvem ali a atuação policial, e do Ministério Público, que já é mais processual. Da OAB você vai atuar em todas as esferas. Você vai atuar desde o inquérito, vai atuar depois na fase processual. Então, é bem mais amplo, né? bem É amplo. mais amplo, né? Isso. E aí, então, na OAB, a estratégia que eu utilizei à época e vejo muitas pessoas utilizando até hoje, assim, teve realmente um foco num direcionamento, né? Eu tive esse direcionamento, eu utilizei de cursos preparatórios e também fazendo leitura normalmente de resumos, porque como a matéria é muito extensa, reler aqueles códigos todos, para mim seria um pouco complicado. O resumo te direciona. Essa é a vantagem de a gente ter a inteligência artificial da Escola Nacional de Concurso, que a gente já vai resumir para o aluno exatamente aquilo que cai em prova, né? Segunda fase, o que você escolheu na época lá, doutor? Penal. Olha aí, tinha que ser, né? Tinha que ser, já estava ali desde a OAB, já estava no sangue, não tinha jeito, não né? Não teve jeito. E assim, eu escolhi penal, e aí, mas eu costumo dizer que o aluno ele deve escolher a matéria que ele tem mais afinidade. Né? Não adianta ele escolher o penal porque talvez seja uma matéria que tenha uma quantidade menor de possibilidades de recurso, né? De peças processuais que muitas vezes as pessoas escolhem na segunda etapa pelo número de peças possíveis. Então, no processo civil, né? Civil é realmente muito grande. Possibilidade gigante, muito verdade, vasto. Já no direito administrativo, já é bem menor, mas também mais específico. A gente, hoje, o índice de aprovação é muito curioso, né? Se você pega o Bar Exam americano lá, 70%, 80% das pessoas que se formam passam. No Brasil, 10%, 20%, 30% é o inverso, né? Lá nos Estados Unidos chama-se Bar Exam, o OAB. Isso, assim, eu acho que nessa decisão da segunda fase, né, talvez uma escolha de um administrativo, uma coisa mais fácil, para aquele cara que passou raspando ali na primeira fase, possa ser uma opção boa, né? O que você acha, assim, doutor? Bom, veja bem, assim, o administrativo, ele tem talvez uma quantidade menor de peças, mas ele é muito específico. Entendi. Os alunos normalmente não se apaixonam com o direito administrativo, eles se apaixonam com o direito penal, ou se aproximam muito do direito civil, trabalhista também, já previdenciário, né? O civil e penal é uma tendência natural, fica ali dividido, né? O perfil de cada um, né? Então, assim, eu acredito que as duas mais escolhidas, as duas matérias mais escolhidas são direito penal e trabalho, direito do trabalho. Olha, eu sabia. Exato. Legal. Exatamente porque são pessoas, às vezes as pessoas se identificam na faculdade e têm uma quantidade de peças bem reduzida. E assim, o direito administrativo, a maioria dos alunos vai realmente conhecer quando vai prestar um concurso, né? Tem a matéria de direito administrativo. Fora isso, não é tão comum no mercado o cara se especializar nessa disciplina ou coisa assim. Não sei que seja para lecionar, né? Exatamente, Agora, doutor, eu queria fugir do concurso, né? Eu vou fugir do concurso agora, porque eu ter na casa, a gente ter na nossa casa, que é a Escola Nacional de Concurso, um professor que tem hoje o título de estar participando da maior ação coletiva do mundo, a gente tem que perguntar o que é isso, né? Eu queria que você explicasse um pouco pra gente isso aí. Maravilha. Bom, na verdade, essa ação surgiu num movimento que nós fizemos aqui na nossa região, né? Desde o rompimento da barragem de Mariana, né? De Fundão, que morreram cerca de 19 pessoas. E é triste, a gente normalmente fala 19 pessoas, mas para as famílias, quando a gente não fala o Tiago, que é o menino, né? A Emanuele, são pessoas. A gente costuma falar de nomes para poder não sair dessa questão de número. Mas quando a gente começou a trabalhar buscando justiça para essas pessoas, a gente entendeu o comportamento das empresas, né, as mineradoras no Brasil, ela não era o que a gente esperava que tivesse acontecido. Então, inicialmente, nós tentamos aqui no Brasil. Foram só na região aqui, cerca de 55 mil ações foram promovidas ao longo da bacia do Rio Doce. Quantas ações? 55 mil. Muita coisa. E aí o judiciário colapsou. Né? O judiciário, que lembro que eu era o presidente do AB na época aqui, eu tive que fazer várias reuniões de tentando achar soluções de logística até
porque eram muitas ações distribuídas, não tinha nem ainda numeração, já estavam com protocolo, já tinha um número no protocolo, mas não estava lançado o sistema ainda, então acabava que o cliente nem sabia se o processo tinha sido distribuído ou não pelo advogado, e isso trouxe uma suspensão imediata, o Tribunal de Justiça suspendeu essas ações. Logo em seguida vieram com o IRDR, né, que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que também segurou um pouco esse contingente grande de ações e que deu soluções que a gente achou fora do senso de justiça. Essa é a realidade. E com isso a gente buscou, na verdade, vieram alguns advogados ingleses que vieram ao Brasil, conversaram conosco para entender o que tinha acontecido. A princípio, achei que a ação não era viável. Eu falei, poxa, quem está estudando para concurso vai pensar em exatamente o que eu estou falando agora. Se já tem uma ação no Brasil, como é que eu vou fazer outra? Faz sentido. Vai dar litispendência, né? Para quem está estudando, litispendência aí. Eu imaginei, vai dar litispendência, mesmas partes, mesmas causas, mesmos casos de pedir. Não, aí foi quando o Tom Goodhead, que é o dono do escritório inglês, ele me falou, olha, nós contratamos Cândido Rangel Dinamarca para fazer um parecer para nós, em que ele disse que não existe litispendência em jurisdições diferentes. E falei, faz sentido também, constitucional, direito constitucional. Tá tudo. Falei, poxa, cai em prova. Aí cai na prova. Então, foi assim que surgiu essa ideia. Ele falou, bom, então vamos fazer. Existem algumas normativas europeias, né? No direito europeu, você tem a possibilidade de promover uma ação num lugar diverso de onde tem acontecido dano, desde que a empresa tenha sede na Europa. Né? Então, na Europa, você pode processar empresas que provocaram danos em outros países, mesmo o dano tendo acontecido em outro país. Contanto que a sede fosse. Que tenha sede lá. Esse é um dos requisitos. Tem outros requisitos também, que é desde que as empresas não tenham se manifestado ou se comportado no sentido de promover a justiça. A justiça no país também não tenha conseguido ali alavancar soluções, como foi o caso também, que também nós tivemos que suspender ações e tal. Não é uma crítica à justiça brasileira em si. Sim. Na verdade, é que o fato em si... Entender, né? Tanto é que a própria justiça inglesa, em um determinado momento também, entendeu que a causa era muito grande e ingerenciável. Né? Tanto é que no início nós chegamos a perder. A primeira decisão foi que a jurisdição não seria lá por causa dessa situação, né? De que a justiça inglesa entendeu que o caso era ingerenciável. Mas quando nós mostramos que a gente tinha condição de gerenciar o caso, ela reverteu a decisão, uma decisão histórica, que não acontecia há 30 anos em Londres. Olha isso. Uma reversão lá. Tanto eu lembro que na época o escritório disse que a chance de reversão era de 2%. Caramba, é a força do 1% que a gente fala que agora são 2%, né? E aí foi chamado... Se existe 2% de chance, existe chance. A prova está aqui, ó. Exato. Então, ele foi chamado inclusive de recurso milagroso, o nome desse recurso isso. lá. É muito interessante. Então, foi nesse contexto que a gente então passou a representar, juntamente com vários colegas, né? Eu não fiz sozinho, eu sou um dos coordenadores, nós somos 7 coordenadores no Brasil e outros advogados em Londres, né, que representam o escritório inglês. E por uma causa nova, né, doutor? E uma causa para trazer justiça às pessoas que foram atingidas, né? Pessoas que perderam suas casas, perderam familiares, perderam jeito de viver, pessoas que viviam da pesca, hoje não podem pescar mais. Em Valadares, né, na região que foi o maior número de pessoas atingidas num núcleo só, a população inteira ficou sem água por mais de 15 dias. Então, imagine assim, a pessoa ficar sem água um dia ou outro, mas o problema não era isso. Se a gente soubesse que ficaria só 15 dias, né, se programaria, mas ficou sem água, não sabe quando que volta, né? Então, foi realmente um cenário de guerra que aconteceu e hoje como você disse, a ação coletiva maior, eu acredito que seja de fato a maior do mundo, porque hoje nós temos cerca de 700 mil pessoas cadastradas numa única ação. Nossa Senhora, é muita gente, doutor. Então, é isso. É muita gente. E é muito interessante voltando num ponto, você falou do 1%, eu sei o quanto significa o pequenininho, porque quando eu fui eleito presidente da OAB, eu fui eleito com a diferença de 1 voto apenas na primeira. Aí a diferença do um mesmo, né? Aí todo mundo parava na rua e falava assim, fui eu. Não, beleza, foi todo mundo. O concurso público tem muito isso, né? Ao longo dessa nossa caminhada aí, enfim, são mais de 50 mil aprovados e já vi de tudo, né? Isso. Mas era muito assim, tinha 10 vagas, eu fui o 10º, tinha 1000 vagas, eu fui o 1000, entrou, mas... tinha uma vaga, eu fui o segundo, aí é ruim, né? Uma questãozinha, 2 questõezinhas, ele o cara entrava, né? A força do 1%. Verdade.
Mas é isso, doutor. Então, eu queria até dizer também para os nossos ouvintes aí, participantes, alunos, seguidores, que todo esse conhecimento do doutor, né, doutor que está aqui hoje com a gente aí, vai ser transformado em uma sequência de aulões. Então, não percam aí. Vocês vão ter o doutor Elias Souto, com todo esse conhecimento acumulado aí para todas as áreas, área policial, tribunais, OAB, o que você puder imaginar aí. O doutor tem experiência, foi presidente da OAB, né, tem um renome internacional hoje, né? E ele vai estar dando 5 aulões que vão ser distribuídos aí para vocês. Então, fiquem ligados, fiquem com a gente. Se não clicou no sininho, clica. Se não está seguindo ainda, segue, que vocês vão ter aulas incríveis dos principais temas que caem em concurso público e de graça, ministrados aí pelo professor. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Queria saber se tem alguma dica final que você quer falar aí para quem está prestando um concurso. Fala aí para a nossa turma aí, quem está prestando um concurso, quem está nessa luta, né? Eu acredito que não existe forma de se preparar sem programação. Eu acredito muito fortemente nisso aí, porque a pessoa que começa a se preparar para um concurso, ela tem que ter uma direção. Não adianta você sair estudando matérias, pegar... Os editais vão ser realmente um norte. Mas dentro da análise do próprio edital, se você usar com uma certa estratégia, você consegue, de fato, ter um atalho, conseguir minimizar, né, o caminho doloroso que será. Não adianta imaginar que passar no concurso é fácil, que é confortável, não é. A pessoa precisa, de fato, se dedicar. E não tem como se dedicar sem esse direcionamento. Eu acredito que, realmente, estando conosco aqui, seguindo as mídias digitais, ele terá isso até gratuitamente, as trilhas do conhecimento, a inteligência artificial. Sem dúvida. Então, assim, a dica que eu dou é realmente aproveitem esse material, que vai estar realmente disponível, é gratuito, boa parte desse material. Obviamente, depois terão outras possibilidades, você ingressar talvez num preparo de uma maneira mais efetiva, mas você sozinho consegue fazer também. Então, tendo esse auxílio, acho que é fundamental estar antenado nas redes sociais e acompanhando a Escola Nacional de Concurso. Certeza. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado e obrigado a vocês aí que estão assistindo a gente, pessoal. Obrigado.